Mãe, essa casa é sua agora. Você já imaginou como seria mudar a vida da pessoa que mais fez por você? Quando ninguém mais acreditava que isso seria possível? Hoje você vai conhecer a história de um homem que cresceu sem luxo, viu a mãe lutar sozinha a vida inteira e carregou no peito uma promessa que nunca contou para ninguém. Ele não sonhava com carros caros, não queria viagens pelo mundo. Ele só queria uma coisa: dar dignidade de volta para a mulher que deu tudo por ele. Mas o que ele fez quando recebeu uma herança inesperada surpreendeu até quem achava que conhecia o coração dele. Antes da gente continuar, me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo essa história? Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando, porque o gesto desse filho vai mostrar que riqueza de verdade não está no dinheiro, está no amor. E eu te prometo, essa história vai te emocionar profundamente. Então vem comigo. O nome dele era Rafael. E se você olhasse para a vida dele hoje, veria um homem simples, trabalhador, quieto, daqueles que falam pouco, mas sentem muito. Mas a história dele não começou assim. Rafael cresceu em uma casinha pequena de aluguel, num bairro afastado da cidade. A parede descascava, o telhado vazava quando chovia, e o chão da cozinha sempre ficava frio demais no inverno. Mas para ele, aquele lugar era o mundo inteiro, porque ali morava Helena, sua mãe. Uma mulher magra, mãos marcadas pelo tempo, olhar cansado, mas com um sorriso que parecia abraçar. Helena acordava todos os dias às 4h30 da manhã. Saía ainda no escuro. Pegava 2 ônibus e trabalhava como diarista. Limpava casas que eram maiores que a rua inteira onde ela morava. Enquanto isso, Rafael ficava sozinho em casa, ainda criança, aprendendo cedo demais a se virar. Ele lembrava da mãe saindo pela porta sempre dizendo: "Filho, estuda, porque eu quero que sua vida seja diferente da minha." E ele estudava. Estudava com fome às vezes. Estudava com barulho da rua. Estudava com caderno usado e lápis pequeno. Mas estudava com uma coisa que não faltava: amor por ela. Rafael via a mãe chegar exausta, com os pés inchados, mas mesmo assim ela fazia janta, perguntava da escola, ajudava no dever. E tinha algo que partia o coração dele desde pequeno. Toda vez que chovia forte, a mãe colocava baldes pela casa para segurar a água que caía do teto. Ela olhava em volta, respirava fundo e dizia: "Um dia a gente vai ter nossa casa, filho. Uma casinha só nossa." Ela falava sorrindo, mas ele via o cansaço, via o sonho guardado, via a esperança que ela fingia ser leve, para ele não sentir o peso. Naquela noite, com apenas 10 anos, Rafael fez uma promessa em silêncio, deitado no colchão fino, olhando o teto manchado. "Mãe, um dia eu vou comprar uma casa para a senhora. Uma casa de verdade." Ele não sabia como, não sabia quando, mas aquela promessa virou parte de quem ele era. Os anos passaram, Rafael cresceu, começou a trabalhar cedo. Primeiro como ajudante de mercado, depois como entregador. Nunca teve vergonha de nenhum serviço. Enquanto isso, Helena continuava trabalhando como diarista, mesmo com as dores nas costas piorando, mesmo com a idade chegando. E sempre que Rafael falava: "Mãe, para de trabalhar tanto", ela respondia: "Eu aguento, meu filho. Só quero ver você bem." Ele sorria, mas por dentro doía, porque ele ainda não tinha cumprido a promessa. Ele ainda não tinha conseguido tirar a mãe daquela casa que não era deles. Até que numa tarde comum, a vida resolveu mudar de um jeito que ele nunca imaginou. Mas isso a gente vai ver na próxima parte. A vida de Rafael nunca foi fácil, mas também nunca foi de reclamar. Ele acordava cedo, trabalhava o dia inteiro numa empresa de manutenção predial e à noite ainda fazia bicos consertando ventilador, torneira, chuveiro de vizinhos. Não era pelo dinheiro, era por um objetivo que ele carregava em silêncio desde criança: a casa da mãe. Helena já estava com 62 anos. As mãos tremiam às vezes. As dores nas costas pioraram tanto que ela precisou diminuir as faxinas. Mesmo assim, ainda dizia: "Eu tô bem, filho. Não se preocupa." Mas Rafael via ela levantar devagar. Via o cansaço escondido no sorriso. Via que o tempo estava passando e ele ainda não tinha conseguido cumprir a promessa. E isso doía, até que numa terça-feira comum, no meio do expediente, o telefone dele tocou. Número desconhecido. Ele quase não atendeu, mas algo insistiu dentro dele. "Alô?" Do outro lado, uma voz séria e educada. "Estou falando com Rafael Almeida?" "Sim, sou eu." "Meu nome é Dr. Gustavo, sou advogado."
Estou entrando em contato por causa do falecimento do senhor Augusto Almeida. Rafael ficou em silêncio. O sobrenome era o mesmo, mas aquele nome não trazia memórias claras. Desculpa, quem? Seu tio-avô. Irmão do seu avô por parte de pai. Ele não tinha filhos diretos e o senhor foi indicado como herdeiro legal. O mundo pareceu diminuir ao redor dele. Ele encostou na parede do depósito da empresa, tentando entender. Herdeiro, de quê? A resposta veio calma, direta. De uma herança. Precisamos que o senhor compareça ao escritório para tratar dos documentos. Rafael desligou sem saber o que sentir. Ele nunca teve contato com esse tio-avô, nem sabia que ele ainda estava vivo. Naquela noite ele contou para a mãe enquanto jantavam arroz, feijão e ovo. Helena franziu a testa. Augusto era irmão do seu avô mesmo. Eles brigaram feio no passado, nunca mais se falaram. Mas herança, mãe? A gente nem conhece ele. Ela deu de ombros. Às vezes a vida dá umas voltas que a gente não entende. Mas Rafael mal dormiu naquela noite. Ele não estava animado. Não estava sonhando com dinheiro. Ele só pensava, será que isso é alguma dívida? Será que é problema? Será que é engano? 2 dias depois ele entrou num prédio que parecia outro mundo. Ar-condicionado gelado, chão brilhando, pessoas de terno andando apressadas. Rafael estava de calça jeans simples, camisa lisa e tênis gasto. Sentou na frente do advogado, mão suando. O homem abriu uma pasta grossa de documentos. Seu tio-avô Augusto faleceu há 3 meses. Ele era proprietário de imóveis, ações e participações em empresas. Rafael piscou, sem entender metade das palavras. Então veio a frase que mudou tudo. Após a venda e regularização dos bens, o valor líquido destinado ao senhor é de 18 milhões de reais. O som pareceu distante. 18 milhões. Rafael soltou uma risada nervosa. Doutor, o senhor deve ter se confundido. Não houve engano. Está tudo documentado. O valor será transferido após a assinatura final. Rafael sentiu o coração bater forte. Ele pensou na casa com goteira, na mãe levantando com dor, nos anos de luta. Mas o que veio na cabeça dele não foi carro, não foi luxo, não foi ostentação. Foi uma imagem simples. A mãe sentada numa varanda, numa casa que fosse dela. Os olhos dele encheram de lágrimas ali mesmo. O advogado estranhou. O senhor está bem? Rafael respirou fundo e respondeu. É que o senhor não tem ideia do que isso significa para minha mãe. Naquele instante, uma promessa feita por um menino de 10 anos, finalmente começava a ter chance de se cumprir. Mas Rafael ainda não sabia que a forma como ele usaria esse dinheiro iria emocionar muito mais gente do que ele imaginava. E isso começa na próxima parte. Rafael saiu do escritório em silêncio. A cidade estava igual. Carros passando, pessoas andando apressadas. O mundo não tinha mudado, mas dentro dele tudo tinha virado de cabeça para baixo. 18 milhões. Ele repetia isso na mente. Não com ganância, mas com responsabilidade. No ônibus voltando para casa, ele olhava pela janela e pensava, Deus, por que comigo? Não era um homem de luxo. Não era um homem de sonhos caros. O maior sonho dele sempre coube numa frase simples. Minha mãe nunca mais vai pagar aluguel. Quando chegou em casa, Helena estava dobrando roupas no sofá. Ela levantou o rosto ao ver o filho. E aí, o que o advogado queria? Rafael não respondeu de imediato. Sentou ao lado dela. Segurou a mão da mãe, e os olhos encheram de lágrimas. Helena já se assustou. Meu filho, aconteceu alguma coisa? Ele respirou fundo. Mãe, a gente não vai mais passar aperto. Ela franziu a testa confusa. Como assim? Ele deixou uma herança grande, mãe. Grande quanto, Rafael? Ele engoliu seco. Grande o suficiente para a senhora nunca mais trabalhar e morar na casa que a senhora quiser. Helena ficou parada. O olhar dela começou a tremer. A boca entreaberta. A ficha não caía. Você tá brincando comigo. Rafael balançou a cabeça chorando. Eu juro, mãe. Acabou o aluguel. Acabou o sufoco. Helena levou a mão ao rosto. E começou a chorar como há anos ele não via. Não era pelo dinheiro. Era pelo alívio. Era pelo fim da luta constante. Era por finalmente poder descansar. Depois de alguns minutos, ela disse algo que Rafael nunca esqueceu. Filho, a casa é um sonho. Mas promete que isso não vai mudar quem você é. Ele apertou a mão dela. Mãe, eu esperei a vida inteira por isso. Eu não quero riqueza. Eu quero paz para a senhora.
E naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, eles dormiram, com o coração leve. Mas a vida ainda tinha uma surpresa guardada, porque Rafael não queria só comprar uma casa. Ele queria comprar a casa, aquela que marcou a infância deles. E é aí que a história começa a ficar ainda mais emocionante. Se estiver no clima que você quer, eu já preparo a parte 4 com a busca pela casa e a grande surpresa. Na manhã seguinte, Rafael acordou antes mesmo do despertador tocar. Ele ficou alguns segundos olhando para o teto, lembrando que não era sonho. A herança era real. A chance de mudar a vida da mãe também. Ele levantou devagar, fez café e sentou na mesa da cozinha sozinho. Pegou o celular, abriu o mapa da cidade e digitou o endereço que nunca saiu da memória. A casa da infância. A casa simples com portão azul descascando, onde chovia dentro quando o telhado vazava, onde a mãe colocava bacias no chão e dizia rindo: "É só uma visita das nuvens, meu filho." Ele engoliu seco. Encontrou o endereço. A casa ainda existia. Estava à venda. O coração começou a bater mais forte. Ele não queria uma mansão. Não queria luxo. Ele queria memória. Queria devolver para a mãe o lugar onde, mesmo na dificuldade, eles foram felizes. Naquela tarde, Rafael chamou Helena. "Mãe, se arruma, vamos sair." Ela estranhou. "Sair para onde, menino?" "Confia em mim." Ela riu. "Quando você fala isso, sempre vem coisa grande." Ele só sorriu. O carro parou numa rua antiga. Helena olhou pela janela. E o rosto foi mudando aos poucos. Ela reconheceu o mercadinho da esquina, a padaria pequena, o poste torto. O coração dela começou a acelerar. "Rafael, que lugar é esse?" Ele não respondeu. Só estacionou em frente a uma casa simples, com portão azul. Helena levou a mão à boca. Os olhos encheram de lágrimas na mesma hora. "Não, não é possível." Rafael desceu, abriu a porta para ela e disse baixinho: Pode descer, mãe." Ela saiu do carro devagar, como se estivesse pisando em um sonho. Passou a mão pelo portão. "Essa casa." A voz falhou. "Sana, foi aqui que você me ensinou a ser forte." Rafael disse. Helena chorava sem conseguir falar. Eles tocaram a campainha. O corretor apareceu. Rafael já tinha resolvido tudo. Documentos prontos. Pagamento à vista. O corretor sorriu. "Parabéns, dona Helena. Seu filho acabou de comprar sua antiga casa." Ela virou para Rafael com os olhos brilhando. "Você comprou nossa casa?" Ele abraçou a mãe forte. "A senhora sempre fez milagre para a gente ter um teto. Agora é minha vez." Helena chorava no ombro dele. "Eu só queria que você fosse um homem bom. E você virou muito mais que isso." Mas Rafael ainda não tinha contado um detalhe. Ele não queria só devolver o passado. Ele queria construir um futuro. E a próxima atitude dele mostraria que aquela herança não servia só para mudar a vida deles, mas a de muita gente. Naquela noite, Helena quase não dormiu. Ela andava pela casa antiga, tocando as paredes, abrindo as janelas, revivendo cada lembrança. Na cozinha, ela passou a mão na pia velha e sorriu chorando. "Foi aqui que eu fazia arroz com ovo e fingia que era banquete." Rafael observava em silêncio. A casa não era grande, não era moderna, mas era lar. E, pela primeira vez na vida, ele podia devolver isso para a mãe. Dias depois começaram as pequenas reformas. Nada de luxo exagerado. Rafael fez questão de manter a essência da casa. O portão azul foi restaurado. O quintal ganhou flores novas. O telhado foi reforçado. Sem goteiras dessa vez. Mas teve uma mudança que Helena não entendeu no começo. Rafael chamou um arquiteto. "Quero adaptar a garagem." "Garagem?" Helena estranhou. "Pra quê?" Ele sorriu. "Confia em mim, mãe." Algumas semanas depois ele revelou. A antiga garagem virou uma sala de atendimento comunitário. Simples, aconchegante, com cadeiras, mesa, ventilador e café fresco. Na placa da frente estava escrito: Projeto Dona Helena. Orientação gratuita para famílias em dificuldade. Helena ficou sem palavras. "Rafael, o que é isso?" Ele segurou a mão dela. "A senhora passou a vida ajudando o vizinho, dividindo comida, dando conselho. Agora a gente vai ajudar ainda mais gente. Em seu nome." Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo. "Mas eu não sou ninguém importante." "É sim. A senhora foi a pessoa mais importante da minha vida." O dinheiro da herança não virou ostentação, virou oportunidade. Rafael contratou advogados voluntários, assistentes sociais, psicólogos parceiros. Gente que atendia ali de graça pessoas que não sabiam como resolver problemas de moradia, dívidas, documentos, saúde.
E toda vez que alguém agradecia, ele dizia: agradece a ela. Eu só estou devolvendo o que aprendi. Helena ficava na recepção oferecendo café e abraço, como sempre fez. Um dia, no fim da tarde, Rafael sentou no quintal com a mãe. O sol se pondo, o cheiro de terra molhada, a casa cheia de vida de novo. Helena olhou para ele e perguntou: filho, se seu pai tivesse aqui, o que você acha que ele diria? Rafael respirou fundo. Que a riqueza de verdade nunca foi o dinheiro. Ela sorriu. Ah, foi o coração. Ele assentiu. E naquele momento Rafael entendeu uma coisa. A herança que mudou a vida dele não foi a do advogado, foi a da mãe. Força, dignidade, bondade. Às vezes a vida tira tudo, para depois devolver de um jeito que o dinheiro sozinho nunca conseguiria. Rafael podia ter escolhido luxo, mas escolheu gratidão, escolheu memória, escolheu honrar quem nunca desistiu dele. E talvez a maior herança que alguém pode receber é ter alguém que acreditou na gente, quando a gente não tinha nada. E agora me conta, se você pudesse retribuir tudo que sua mãe, ou alguém que foi como mãe para você, fez, o que você faria? Essa história tocou seu coração? Então comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Um abraço e até a próxima história.